Realmente é bom ter uma casa grande, né? Caga no banheiro, estourou aquela merda, plano A, plano B, plano C. Realmente eu não caibo em um lugar, caibo, certo, né? Em um lugar tão pequeno mais. Tem que ter esses contrastes de branco, cores que não incomodam muito, cinzas, essas coisas meio, né? Muita coisa que... Esse pedaço que eu gosto, quando deito meio torta nessa porra que eu me fodo inteiro. Né? Quando eu vi ontem já era mais do horário de ter dormido, já era 1 hora, nossa. Toda revirada. Não consigo ficar de barriga pra cima. Às vezes aqui vira meio de lado, não acomoda o braço e fica aqui esparramado. Às vezes alguém, não quero atrapalhar, ou quando é um horário que sai eu tô esperando, mas eu escuto imediatamente levanto. Mas não é uma coisa legal, né? Mas mesmo assim é bom que vejam, né? Por que não é legal, né? Legal é chegar no horário certo e fazer turismo na casa deles, né? Entender muita coisa. Nossa, esperar o último bêbado. Todos indecifráveis em tempo de pandemia. Tudo que tava... Nossa. Auxiliar de serviços gerais. Nunca concordei com... Nunca, né? A coisa começa dentro da sua casa. Isso é um crime absoluto, né? O que são trabalhos que não implicam na representatividade de uma coisa toda? Dentro de uma casa, o que virou especialidades de eletrodomésticos? Mesmo trabalho de peso e alguém colocar um rebaixamento totalmente fora de tudo, negando até direitos básicos, inclusive a quantidade de rico que tirando nem, muito além de salário e recebendo todas as coisas que recebe. Tem uma teoria, né? Pega esse ali, bota netinho na casa daquele, ou finge isso e aquilo, e vira Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa papapá. Como estão recebendo tudo isso? Né? Aí quando a gente olha, né? Tal do público, né? Quem justifica o governo, paradoxo do governo, sempre tem de onde tirar quem justifica, né? Que a justiça, ou caso a justiça aconteça, quando a gente vê, né? Demora muito para quem apontar, né? Ao jogo de golpe de Estado. O que é golpe de Estado, né? E o que não é, né? Aí quer dizer, né? Ter umas plantas, onde tem planta, né? Cerca, né? Cuidar das coisas e entender, ver quem são os empregados de fato, né? Colocado na condição que eu fui colocada, com a competência, com muita competência. Inclusive sobre, né? O que fizeram? Precisar de colocar leigo, decifrar o leigo, comissionado, efetivado, bem relativo, né? Provisionado, picotaram, picota tudo, preparador físico. E quem diz que eu não sou, né? Preparador físico, aí foi papapá, esse é esse, mas não é esse, aí tirou, opa. Em dado momento, quem é que é o quê, né? Quem bota a mão consegue organizar um montante, a quem se venda, não se venda. E não necessariamente, mas em maioria, né? Se pudesse também faria, caso soubesse sabendo, papapá, né? Questões. E arrumei o circo, né? Tô no circo, né? Porque querendo ou não, praticamente fazendo atividade na salinha, praticamente sozinho de frente pro espelho, abandonei a esteira, né? Quem justifica aquele sensor daqueles ventiladores. Aí o bacana, né? Que saiu da cadeia, não tá rodeando pouco, né? Tipo, né? Aí decide malhar exatamente na hora. E mesmo que tenha entre uma pessoa na salinha, não tem mais ninguém, finge que tá prestando atividade, cumprimento e tal, não sei o que, tá contando pro outro lado como que foi na cadeia, outra apavorada, tá contando até como você era para fazer as necessidades, isso, aquilo, mas tem que contar, o mesmo dizer, né? Aí falando que esperava sair, não sei o que, aí ela falando, falei, não, hoje eu ouvi falando com uma pessoa lá, e não tem como eu não ver algumas coisas. Eu imaginando no contexto, quando me preocupou na época, eu queria ser representativa, vendo aquela pessoa, né? Atrás do telefone, clicando para tudo quanto é lado para ver se aparece uma próxima vítima e como que vai se portar, né? E mesmo incomodado com... que para mim não faz a menor diferença, né? O que é um acerto de conta de fato, e ali até então indiferente, olhando a trama do grupo como um todo, né? Mas aí a pessoa começa a malhar, eu naquela direção, e a pessoa começa a agachar, nem fazia agachar, mas fazia, acho que fazia.
fica ali, senta, fica, senta, fica, senta, como se praticamente o meu horário de malhar tá sendo ainda independente, que é o horário do cara, tá horário, comecei, tá horário, tá lá. Aí passa em tal horário, não cumprimento, quando tem que cumprimentar, cumprimento a se responder, sem problema, né? E entre a trama da galera, e você olhar, você enquanto profissional, enquanto os profissionais que colocaram não profissionais, quem vira o bode de quem e as instituições e o trânsito e aonde eles estão, patamar da coisa, os que estão infiltrados esperando a coisa cair, ou joguete total que eu não fico fora. Aí olhando toda a trama, aí eu não sei se ele estava se sentindo incomodado, querendo fazer um efeito. Não tem como não olhar tudo, porque você está o tempo todo olhando todos os aparelhos e todas as coisas, e é pequeno o espaço, e eu, porra, fiquei tempão ali dentro, sei cada detalhe de um babaca, né? Aí arrumou alguém, não sei se é Tinder ou qualquer coisa, não sei se não ficou, pagou uma bonitinha lá, desapareceu, sei se pegou um dia não deu certo, deve estar pisando em ovos, não sei. Mas queria, tava uma coisa meio que importando para ver se eu sentia alguma coisa ou se eu via. A minha olhar qualquer coisa assim diferente, não sinto nada por nada. E por um lado isso é muito bom, sabe? Não sentia. Quando resolvi que ele nunca tava, essa coisa de falar, tá bonito, tá feio, tá, eu vou ganhar 15 quilos assim. Falei, eu vou perder 15 quilos assim, falando com o cara. Ele falando do lado, para ele se importa e mesmo ele responde bem a isso, tá lá dedicado, comendo, fazendo as coisas dele lá. Mas como um cara atinge um imperativo de ter uma academia, de ter uma independência que ele teve, como que é um cara frustrado, fora do contexto, que é o roubo, né? O cara tá ali como um palhacinho da coisa, como ninguém tá mais palhaço do que eu, e olhando a trama dos golpistas maiores, dos jogadores totais. Aí tem sempre alguém educado, geralmente, né? De todos de onde eu atendi, entre aspas, recortado entre a Limpa e uma praia lá, olhando a trama de alguns ali e a coisa grande entre os interessados, né? Quem é pessoa física e jurídica do que, todos os lugares onde eu passei, mas em particular a questão das farmácias e da Espetos Bar e o joguete dos grupos ali, como que estão fazendo e como que, inclusive a questão do, né, o que que é a Nataliazinha ter trazer um filhinho ou não trazer, quando eles procuram os mais pau de galinheiro, porque eles querem saber como que é o tráfico, e eles são tão ruins e tão porcarias que eles precisam de alguém que é muito porcaria para eles sobressaírem e manter um status, já é um fetiche de grupos, né? E como que eles são cínicos e falsos, pessoas que nunca me conheceram com relação à forçação de barra do quantas vezes entrar na sala, quantas vezes falar o nome da pessoa, forçar em fotografia, falar isso e aquilo, que são as dos cachorrinhos das ruas, as paramedicineiras, eu olhando o que já era um nível de gravidade quando eu falava, por favor, para isso, que bom que tá malhando comigo, não sei o que, mas não façam isso com meu nome, não façam isso num grupo, não façam. O quanto que estão absurdamente incomodados e aí eu fazendo a aulinha ali, porra, tenho a execução física boa, ia gravar com a roupinha mais justinha, calçazinha e tal, vou botar e mostrar um panoramazinho, né? E 2 treinos e um dia de descanso fez um absurdo de diferença, um absurdo, assim. Foi embora 2 quilos, assim. E mesmo que tinha retenção, isso aqui foi embora, né? E eu gosto da coisa assim, né? Ai, tô nada, um pedacinho de queijo. Aí eu cheguei e falei, né, comi, vim comendo um pouquinho daquele pão de queijo. Cheguei em casa 2 bananinhas, um scoop, um pouquinho de aveia. Aí, olhando as coisas, que na hora que eu levantei um pedacinho de queijo, porque eu ia botar para trazer, consegui. Dos 3 pedacinhos que eu trouxe, comi um só, tem um momento que estava muito fraca. Aí tinha jogado o hormônio para dentro, depois mais tarde joguei o termo aqui. Aí, quer dizer, tomei o shakezinho antes de sair. Não, foi a banana de novo. Não, foi o shake, não daria para repetir. Tomei um bem mais rápido, peguei um pouquinho de cappuccino ralinho, bom sim, com prioridade, tinha gosto um pouquinho. Tava sentindo uma fraqueza, uma fraqueza, foi o que eu comi. Né? Hoje totalizou e que em 2 bananas, aqui pouco, os R$ 5 de pão de queijo, aumentei um pouquinho, fez diferença.
porque eu senti muita fome à noite. Fome assim, estranha mesmo, roncando as tripas, deu um pico metabólico. Mas o que eu comi, né, até agora? 3 scoops ou bem fartos, né? Pedacinho de queijo, que é a sacolinha. 2 bananas, um farelinho de aveia no horário que eu cheguei. Junto, misturado. E nisso somou entre de manhã, à tarde e agora. 3 copos de leite foram. Mas é muito pouco pra mim. Mas não tem como ser mais, não tem. Aí eu vou ver se eu amanhã ou hoje ainda bato um pouco a luminosidade. Depois jogar água no chão do quarto, banheiro, né? Aí é cortar a unha. Deixa eu passar a lâmina na perna, tô com um cortezinho. Cabelinho tá durinho em cima, né? Dá um braço, antebraço também, mas não gosto de acumular. Aí eu fazer aquele sacolézinho, pega umzinho, dá uma chupadinhazinha. Mesmo que tenha um pouquinho, né? O geladinho. Não achei que não é adocicado, o negócio nem tinha visto naquele dia. Ou, né, não sei, o limão, nem exprimi o limão, podia fazer agora, tem ninguém aqui, fazer em casa, tomar um copo com adoçante, não jogar açúcar mesmo não. Não tá, não, né? É no mais aquele docezinho que tem ali, ou na massa, eu não sei, no pão de queijo. Então, né, eu já comprei o outro queijo da semana. Banana vai aquela coisinha ali, que ainda tem 2 semanas pra frente ainda. Média de 50 conto em cada um, né? E depois eu lá boto gás, não sei, né? Acho que não. Guarda dinheiro lá. Aí, né? Amanhã fazer atividade certinho, dá uma animação, faz uma, depois fica salgado, dá um cansaço. Até finalizar o outro horário eu tô pregada, sem tomar banho, eu tomo água, induziu tomar bastante água, aqui eu tomando pouco, botando a garrafinha ali. Vocês devem estar chegando. Já é tarde, eu saíram pra comer, eu não sei. E, né, seguir firme. Aí vendo lá, né, a marcação de todos, que tem os todes, né, tudo em cima. Aí eu ali tudo em cima, né, a porcosa dali, a ladra, cafetina, tudo que puder falar, né. Entre, né, o personal sem graça, né, não tem instrução, o curso quando já são atleta acha que não precisa disso e daquilo, mas não, geralmente não tem, não para pensar uma coisa e ter uma dinâmica tal. Né? A questão de ver muita carga, isso aqui ela já tá um monte me olhando com olhos diferentes entrando e tal. Se botar os peitos meio para fora, então aí vira um negócio, né? Aí, nossa, aí vem aquela conversa aqui também, e uma coisa meio babação também de algumas falsidades e tal. Não das minhas meninas ótimas, estão muito satisfeitas com o meu trabalho. Não consegue esconder uma mais, todas as duas têm 2 filhos. Já tem filho de 20 e tanto, a outra também que mora fora há uns 3 anos. Que ela é toda mais retrospectiva, tão feliz, é o aniversário da filha dela hoje. E foi malhar toda satisfeita, falou que ela que ficou ajudando no final de semana a pegar peso, que estava tudo dolorida, mas toda satisfeita, falou que foi um orgulho muito grande, e eu fiquei tão aborrecida de uma outra vez, foi um cansaço enorme, alguns eu faltando isso, aquilo, até quando já não tinha telefone mais, ou isso, aquilo, mas quando eu encontrei ela estava fora. Nossa, quando você voltar, foi a pessoa que estava na esteira, que eu não tinha visto mais, acho que nem tinha voltado mais. Aí que elas, não é o horário que eu quero, não vou abrir mão desse horário, nem do preço, nem de tudo que eu, né? Mas eu super satisfeito, são ótimos. Não, que a outra ainda abraçou, beijou e tal, feliz que vai chegar isso e aquilo. Li aqui o plano do negócio ali, o negócio que abaixou lá pra mim. Opção, isso e aquilo que virou algumas facilidades, mas né, que num dado momento, exercício é exercício, não é exercício. Apenas exercício, não é. Ainda que tem algumas tretas menos atritais, a gente fazia comida, achar comida, produzia comida, e as tretas tais, não é exercício, não é qualquer exercício, não é apenas exercício, qualquer, não é. E impressionante como a maioria, né? Nem base, nem de 4, nem bípede, é um negócio tenebroso. A hora o saco estoura. Mas eu sou muito competente do que eu faço, mesmo sem muito, em um dado momento você se vê ridícula, né? O que é o limite do suado, do bem vestido, do mal vestido, do muito falando, do achar que não falou, do achar que é tudo. O que recortaram nessa merda dessa coisa?
Estão nessa merda porque não acreditam? Eu tenho a resposta, né? Aí quando vem o palco atleticível, para que na espera a hora de jogar na vala, dizer que esses são os que não pensam que é isso e aquilo, e que tantos entram como fingirem que praticam, inclusive, né? Aí chega alguma coisa que, né? Você pensa qual que te dá mais ódio entre pegar a família inteira e botar num paredão. Porque o que teria evitado num dado momento, a coisa traz. Começa lá no papai e mamãe. Quando que foram papai e mamãe? Se foram, né? Questões aqui são responsabilidades e regras para acharem poder. Só tem direito de botar um filho no mundo e foda-se. O que acharam, né? Dar um golpe de estado fundível, né? Não é só, não existe um perdãozinho, né? E não teria, e seria muito, né? Se eu tivesse estômago, né? Perante todas as coisas, até o final das contas, né? Em ter conhecido um cara na internet, o tempo que eu destinei, que eu tentei entender qual que é mais filha da puta, né? Qual que é mais filha da puta? Seria um escândalo dentro dessa cidade se esse cara botasse a mão em mim de novo. E agora mesmo ele estaria aqui na minha mão. Mas e o estômago? Perdão, o que esse cara fez comigo? Achou poder fazer e eu tô ali, nem me dando conta do quanto mesmo já um patamar tal que ele tá mesmo. Mas cadê, né? Sei que você tem uma prova, cadê todas as provas que eu armazenei? Já era pra ter colocado ele na cadeia. Que é o paradoxo dos os que eu recorri, que fizeram me ameaçar? Porque pra ver o que estavam fazendo comigo, tava todo mundo vendo. Papai, mamãe, papaizinho, mulherzinha do papai, desde o tempo de Aracruz, para que eu não voltasse para casa, matando a minha relação com os meus avós, com tudo, pessoas que não voltam mais e que eu era para estar lá na beira do caixão. Quiseram fios espertos querendo me fazer culpada de situações, perguntar quem eles foram na festinha. Que momento, primeiro segredo da vida, não aceitar presente. Quem disse que não tem que ensina a questão que faltou o presentinho, faltou alguém que ensine. E cai na questão do paradoxo do socateado, do educado, caso a guerra chegasse. De onde vem o sentido que se permite? Nossa, eu tô empazinada, né? Que se permite educar, quem traduz, né? É uma bolsa de valor, mas todo mundo quer a bolsa de valor, todo mundo quer fechar a folha do mundo todo, é como esse não consegue. Estimulam-se tudo isso, como não é só aquela coisinha da salinha. Quando repolporriza e bota o correntismo, ó, tem para todo mundo, sempre tem para todo mundo, e aciona a bolsa, ou eles querem ficar só no gargalo da coisa, e aí, né? Mas já gozaram bastante, que não tem nada a perder, né? Mas aí se o mundo não era mundo, eles têm o mundo deles, ou estimulam o mundo que não é mundo, aí como que fica? Aqueles que ficam constantemente como inimigos, né? Como não matar? Até onde não matar? E o que é matar? O que tipo funciona? Que eles gozam matando, né? O que que virou a questão da cama, a etiqueta da cama, né? Se não acredita, quem vira os órgãos internos, deixar que o outro entre, já que não sabe o que passa na cabeça dele, tá entrando pra quê? Querendo entrar pra quê? E a maioria tem um estômago, tá? E às vezes vai que nem seria dos piores, mas fazer o quê? Às vezes caem uns bolotinhos, acontece uns negocinhos aqui do nada. Depois daquele tempo que aconteceu aquele negócio de noite aqui, nunca mais nem lembrei daquilo, fico de costas pra janela, cochilo com a porta meio aberta, até eles não chegaram ainda, impressionante, né? Deve estar aproveitando ainda família, ou sei lá, até porque eu acho que eles estão na cobertura do outro enquanto tá construindo e fazendo, não, falando do trabalho, sei lá, qualquer coisa, não sei. Quase na hora de eu fechar. Aí quer dizer, né? E na época eu atribuí, eu dei um juízo de valor a um cara que não tem feeling pra mulher. Não tem. Ali, você ter no peitão, não tendo, tirava uma onda num dado momento entre os caras, depois quando você vê, quando vai falar de peito, chupar buceta, a mulher quer pagar de macho, ou quando começa a fazer festa de cu entre outro homem, você não imagina, e quando você fala, caralho, eu tava no isolamento total e até que ponto rebatendo com coisas que te impõem que escuta. Como que pensam que você é? Aí quando você parte do pressuposto que você permitiu um contato, o mundo parou.
Nunca saí dentro da minha casa para morar na casa de ninguém. Eu larguei um aluguel pago. Eu levei as comidas, o tempo que eu fiquei lá. Não comi nem... Eu não só virei faxineira da casa querendo ajudar. O tempo que cresceu foi botando os problemas da academia em dia, tentando de fato mesmo. Eu nunca me deparei com uma situação de uma pessoa querendo me enclausurar, fechar a porta, não querendo que eu soubesse dele na rua. E não estou dizendo que não teve uma preocupação, que não teve um momento que foi lá, cozinhou uma comida, ai, rezando ali. Num dado momento eu falei, gente, eu estava predestinada a ele, não existe outro lugar mais para mim. Me deparei com a situação do que a própria mãe fez, ela é uma criminosa, uma demônia dos infernos, com o pai, com todo mundo. Pegar e degolar todos eles. Aí meu corpo estava totalmente fechado, eu passei situações que não me deram frustração absoluta. Eu fiquei na merda muito grande. Aí parecia que o corpo se abria para aquilo ali, para que eu vivesse aquilo ali. E começou a coisa boa, quando eu me deparei com que era o cara e aquilo ali fechou. Caralho, cheia de herpes, com o ombro estourado, de nervoso, calor. Situações de canguice dele, as situações todas de querer uma atenção. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar? Como que parou tudo? Como é que eu vou voltar a trabalhar? Para onde que eu vou? Nossa! As agressões, as coisas, os dois com o corpo super... Tava super pronto. Não tava faltando nada dentro de uma casa. O cara vivia aquela rotina, me fez sair de onde eu tava. Eu de fato queria que eu ficasse o tempo todo na casa dele, então eu vou sair. Aí você vê o que é ao mesmo tempo querer te colocar na condição de união estável, paradoxo da união, dizer que não tá, mas desde que comprove tempo, desde que o outro para comer e continuar trabalhando e receber, assine que você estava participativo, caralho. Então, eu que sou pobre, eu que tô na merda, eu que não tenho nem aonde mais seguir, mas como que acontece a coisa toda dessa? Né? E já é linhagem sagrada, né? E num dado momento era um ódio absoluto, mas tinha que me usar e usar o meu nome, que foi o passaporte final, nível de crueldade dele, para que eu saísse, queria me ensanguentar e queria fazer isso e aquilo. Situações tenebrosas. Voltar a dizer depois, recompactuar isso daí, ele é um bosta, um cínico. Foi só uma dor mesmo, né? Ele não me bateu, mas o que é bater? O que é bater? E quando um cara forçando um monte de coisa e alegando, querendo mostrar que se não fizer isso, todo mundo queria fazer isso, fazer aquilo. Realmente o cara começar a querer meio que te forçar assim, você vê. Forçar assim, né? Dizer o que, meio que castigar. Fiquei com a boca toda estourada de herpes, fiquei toda tenebrosa. Tomei remédio até para não engravidar. Preocupado com a exposição de quem compõe as quadrilhas. Na verdade, o incômodo era o corpo dos dois, e que vai voltar a ser a mesma coisa. É o tesão do grupo total. Eles não estão nem aí se é chave de cadeia. Tá todo mundo ali aplaudindo qual vai ser a próxima. Tá, agora você vê o que já incomoda. E eu só a metamorfose que ele saiu e ele aparentemente está trabalhando. Ou enquanto estava ali, tá lá contando para os outros a experiência dele. Chegou, veio com aquela conversa, mas é um cínico, muito cínico. Alguma coisa ele deve ter aprendido, mas é um merda eterno. Não é o cara do melhor bago, da melhor pica, num dado momento nem aquilo cabia. Mas, ainda que não fosse nada, porque eu retratei todas as coisas que eu vivia, sabe? E ele sabia que eu ia embora, ele dentro de um mês você vai embora. Então eu vou fechar aqui, você vai me abandonar, você não vai aguentar, então você vai estar num teste, ou vai ver o que eu faço. Nossa, eu nunca passei uma coisa dessa, cara batendo a faca, fechando porta. Se eu não vou deixar você pegar suas coisas. Nossa senhora, trancando a academia, eu nunca passei por isso. Dessa maneira, e eu já achava muito grave o que o ex-namorado fez. Eu deixei fazer um cara que nunca me sustentou, que eu ajudava e que ganhou status das minhas costas, sabe? O efeito dominó de tudo isso aí. Então aquele ali, repoporizar esse como o outro. Então pior ainda, que não eram nada, eles não são nada. E eu quis atribuir valor à coisa, que a coisa poderia melhorar. Eu, enquanto educadora, por que você não vai gostar? Melhorar um beijo, saber, um contato, tudo pode ser bom, mas não são caras que têm feeling pra nada, não são bostas. Dois bostas totalmente inválidos que eu conheci na minha vida, que eu não recomendo pra ninguém.
tem que ser assim, queimado, você pegar e queimar. Mas eu te juro que eu tô ali sem nenhuma preocupação desses sentimentos em si, até porque não representa. O negócio se tornou tão grave, mas a coisa toda, eu quero saber até o que está acontecendo com o outro. E o outro que fica tanto escrevendo, né? Tanto quer falar, e perguntei, estão chegando. Perguntei por que que é que ele não me respondeu, né? Tá tanto coisinha, não sei o que, não sei o que. Por que que é que não respondeu com relação a... Deixa eu abrir ele para eles, acho. Com relação a... Falei, cadê o Marcos? Você sabe? Não tava escrevendo à toa o pretinho, entendeu? Não tava. Aí, acho que eles estão estacionando, acho que é eles. É eles. Não respondeu à toa, entendeu? Às vezes olhando também de longe, nas câmeras. Aí não respondeu. Chegaram. Aí não respondeu, né? Aí, ou seja, fica todas as horas me mandando um monte de música, me mandando um monte de coisa, mandando trem que tá malhando na hora que eu pergunto a coisa não responde, a mando dos caras, entendeu? Querendo ganhar dinheiro.